Então, bora crochetar, meus amores. Nós vamos iniciar a nossa peça aqui fazendo uma base um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, né? E do que eu tô acostumada a trazer também aqui no canal. Então, nós vamos fazer uma base de pontos altos e pontos baixos, tá? Então, ó, vou começar fazendo ponto alto, laça o fio fazendo um X aqui na palma da mão, segura para não soltar, introduz a agulha dentro do círculo mágico, traz para frente, ó, laça e fecha fazendo aqui o primeiro pontinho. Em seguida eu faço mais uma correntinha. Se você sentir a necessidade, pode fazer 3 correntes, tá? Essa e mais uma. Mas antes de fazer a terceira corrente, eu sempre gosto de testar. Por quê? Às vezes 3 correntes fica muito grande, fica maior que a altura do meu ponto baixo. Então eu faço 2 correntes e faço aqui, ó, um ponto baixo para eu ver se vai ser preciso fazer 2 ou 3 correntes. Aqui, ó, ficou ótimo, tá vendo? Eu fiz 2 correntes e deu a altura certinha do meu ponto alto. Então, ó, eu vou fazendo pontos altos aqui dentro, até eu chegar no ponto que os meus pontos fiquem acomodados aqui dentro do círculo mágico. Para fazer o ponto alto é só você laçar o fio, introduzir dentro da agulha, traz para frente, laça o fio na agulha novamente, fecha 2 argolinhas, laça o fio, fecha as outras 2, tá? Ó, introduz, ó, deixa eu fazer novamente. Laça o fio na agulha, introduz dentro do círculo mágico, traz para frente, ficando com 3 argolinhas. Em seguida, laça o fio, fecha 2 argolinhas, laça o fio, fecha mais 2, tá? Esse é o ponto alto. E aí, a quantidade de pontos altos que nós vamos fazer aqui dentro vai depender muito da tensão do seu ponto, do fio que você tá trabalhando, da agulha que você tá utilizando. Então, nem sempre você vai colocar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei aqui dentro, né? Que eu vou colocar aqui dentro. Então, ó, eu vou te ensinar a analisar e entender quantos pontos são necessários para o seu trabalho. Eu vou fazer aqui, ó, os meus pontos baixos. Geralmente dá entre 11 a 12 pontos para a tensão do meu ponto. E vou fechando, tá vendo? Eu vou fazendo e vou fechando. Você consegue observar que o meu primeiro ponto, ele tá bem distante do meu último ponto aqui? Então, se eu for simular um fechamento, olha aqui o que acontece. O meu ponto, ele não tá ficando acomodado, ele tá ficando dobrado, e isso não é legal. Então, o que eu tenho que fazer? Pontos até ele ficar bem próximo, aqui ó, o meu último ponto ficar bem próximo do meu primeiro ponto. Aqui ainda tá um pouquinho distante, tá vendo? Então, vou fazer mais um, ó. Agora sim, tá bem próximo. E aí, quando eu faço aqui, ó, o meu ponto, o meu último ponto, ele não dobra para chegar aqui perto do primeiro. Então, tá legal, tá? Então, ó, ajusta aqui. Tá certinho. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar mais um pontinho que vai ficar mais acomodado ainda os meus pontos. Ó. Tá vendo? Olha que legal. Deixou bem certinho. E aqui eu fiz um total de, contando com o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, certinho. Agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer ela de pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Vou dar a altura aqui, ó. Vou vir aqui, ó, eu fiz 2 correntes de subida. Vou vir aqui na minha primeira correntinha da horizontal, onde tem um quadradinho, olha o meu quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Quando eu estico, olha aqui o quadradinho. Vou introduzir a minha agulha de fora para dentro, vou laçar o fio e levar lá para trás, tá? Desse jeito. E agora nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, aqui, ó, nessa barriguinha que se formou aqui abaixo, eu vou introduzir a agulha, vou laçar essa argolinha aqui na agulha, ajusto o fio que vem do rolo para ficar bem justinho, laço o fio, traz para frente, ó, e faz aqui um ponto baixo, tá? Nesse mesmo buraquinho aqui, nós vamos fazer mais um ponto baixo, tá? E agora aqui, ó, entre os buraquinhos dos pontos altos que nós fizemos dentro do nosso círculo mágico, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, ó, faço aqui um ponto baixo,
Ó, em seguida eu faço mais um ponto baixo, mais um conjunto de aumentos, né, de pontos baixos. E vou fazer por toda a minha carreira. 2 pontos baixos para cada pontinho de base. Então, se eu fiz 12 pontos altos, a minha segunda carreira, ela precisa ter o dobro, ela precisa ter 22 pontos baixos, tá? Sempre o dobro. Por quê? Senão a minha base ela não vai crescer com a lógica dos aumentos e aí não vai ficar uma base bonita, estruturada e retinha. Então, eu tenho sempre que dobrar essa quantidade de pontos que eu fiz aqui no círculo mágico para ela crescer de forma igual, tá? Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira os pontos baixos com aumentos e chegando no final eu volto pra gente fazer o fechamento, tá? Cheguei aqui no final da minha carreira e eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá? E aí a nossa terceira carreira a gente vai trabalhar intercalando, seguindo a lógica dos aumentos normalmente. Então, ó, primeira correntinha da horizontal entre os pontos, eu vou introduzir a minha agulha, tá vendo? Entre os pontos. Vou laçar a argolinha e levar lá para trás. Vou vir aqui abaixo da barriguinha que se formou, vou introduzir a minha agulha, laçar essa argolinha aqui na agulha e ajustar o fio que vem do rolo. Pronto. Laço o fio e traz para frente. Trouxe para frente, laça e fecha fazendo um ponto baixo, tá? Agora nós vamos trabalhar a lógica do aumentos, fazendo um ponto sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Comecei aqui com um ponto sozinho, o meu próximo ponto é um aumento, ó. 2 pontos baixos dentro do meu pontinho de base. O meu próximo ponto é um ponto baixo, sozinho. O meu próximo ponto é um aumento. Dessa forma, a minha base ela vai crescer bem bonita e bem certinha, seguindo a lógica, ó, um ponto baixo, agora sozinho que eu fiz, né? Agora um aumento, tá? E aqui, ó, como você pode ver, minha base ela tá crescendo bem bonita e bem retinha, trabalhando 2 tipos de pontos, que é o ponto alto e o ponto baixo. Eu vou fazer essa terceira carreira aqui, chegando aqui no final, eu vou voltar pra gente fazer o acabamento e já fazer o ponto baixíssimo, pra gente já começar a subir a parede, a estrutura do nosso sexto cacto. Cheguei aqui no final da minha carreira e eu preciso ter sempre bastante atenção. Se eu comecei fazendo um ponto sozinho, eu preciso obrigatoriamente fazer o meu último ponto aqui, um aumento, para eu fechar a lógica de pontos certinhos, tá? Eu poderia ter feito aqui 2 carreiras de pontos altos, que é a minha primeira, que foi o círculo mágico, e mais uma carreira toda de aumentos de pontos altos? Poderia, ficaria basicamente desse mesmo tamanho, tá? Eu poderia ter feito aqui todas as carreiras de pontos baixos? Poderia, provavelmente daria aqui 4 carreiras de pontos baixos. Eu poderia ter feito essa mesma base aqui em ponto baixo centrado? Poderia, provavelmente daria também 4 carreiras de pontos baixos centrados. Mas a questão em si é trazer mais opções de bases para vocês conseguirem entender a lógica do crochê, para que vocês consigam juntar, unir os pontos e fazer peças diferentes, tá? Então essa é a intenção de trazer essa base um pouco diferente aqui, fora do convencional para você. Se você está gostando, é claro, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário. É muito importante para mim todo esse resultado, né, esse feedback que vocês me dão, porque eu adoro trazer conteúdos aqui para vocês, tá? Eu espero de coração que vocês estejam aprendendo bastante comigo. Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, ó, minha base tá bem retinha, tá vendo? Uma coisa que eu gosto sempre de fazer antes de subir qualquer cesto é pontos baixíssimos. Por quê? O ponto baixíssimo ele faz com que a minha peça suba muito mais retinha e fique muito mais estruturada, tá? Fora que dá um detalhe maravilhoso aqui na lateral. Então, a gente vai fazer o ponto baixíssimo agora. Vou dar a altura aqui para não perder. Ó, aqui é o meu primeiro ponto baixo e aqui é o meu segundo ponto, que foi o aumento que eu fiz, tá? Então, nessa primeira correntinha da horizontal aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha entre o meu primeiro e o meu conjunto de pontos, tá? Laçar essa argolinha e levar lá para trás. Abaixo dessa barriguinha que se formou aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha e vou laçar a minha argolinha. E vou ajustar o fio que vem do rolo
para que fique bem justinho, bem certinho aqui os meus pontos baixíssimos. Laço o fio, traz para frente e agora a gente vai trabalhar ponto a ponto, tá? Então tenha bastante atenção quanto a isso. E o ponto baixíssimo é um dos pontos mais fáceis que tem no crochê, então vamos lá. Você vai introduzir aqui, ó, no ponto da frente, vai introduzir a agulha, laça o fio que vem do rolo, traz para frente. Essa argolinha você passa por dentro dessa, ó, é bem simples. Agora aqui no meio do meu aumento, eu vou introduzir a agulha, laço o fio, traz para frente, essa argolinha passa por dentro dessa, tá vendo? No meio de todos os pontinhos você vai fazer o ponto baixíssimo, então não tem segredo. Ó, no meio do meu ponto, pegando sempre só essa argolinha aqui de cima, essa correntinha aqui de cima, que é a cabeça do nosso ponto, tá? Então, você vai fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base que você fez. O que é o pontinho de base? O pontinho de base é sempre a carreira anterior. Então, você vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo para cada, sem segredo. Eu vou fazer toda a minha carreira, chegando aqui no final, ó, eu volto pra gente fazer o fechamento e já começar a subir a parede do nosso cesto. Já estou aqui no final da minha carreira e falta fazer um ponto baixíssimo apenas aqui, ó, no meu último ponto, tá? E aí é o seguinte, vou dar uma altura aqui pra eu não perder. Antes de cortar o fio, ó, eu vou ajeitar aqui os meus pontos para que eles fiquem bem certinhos, bem acomodados aqui, tá? Vou cortar, não precisa cortar um pedaço muito grande. Vou puxar que não vai soltar o meu trabalho e agora que você precisa de um pouquinho de atenção. Primeiro ponto baixíssimo, ó, que nós iniciamos o nosso trabalho, você vai introduzir a agulha de fora para dentro, pegando apenas ele, ó. Aqui, ó. Peraí que minha agulha agarrou. Peguei aqui o fio, ó, tá vendo? Peguei apenas o meu ponto baixíssimo. Vou laçar a minha linha que eu acabei de cortar e levar aqui pra fora. Cuidado para não apertar muito, tá? Agora eu venho com a agulha daqui de baixo pra cima, ó, de baixo pra cima, e vou introduzir a agulha exatamente aqui onde está saindo o meu fio. Então, ó, certinho, aqui é o meu último ponto, tá? Que foi o que nós fizemos com a agulha. Ó, então introduz. O interessante é que você faça, ó, pegando aqui na lateral, tá? O interessante é que você faça em uma superfície plana que fica mais fácil, tá? Saiu exatamente onde o meu fio tá passando, tá vendo? Laça o fio e leva ele aqui pra trás. Já fizemos aqui, ó, o fechamento invisível da nossa peça. E agora é só você fazer o acabamento aqui, ó, passar por dentro de 2 ou 3 pontinhos, dar um pinguinho de cola e já tá feita a nossa base. Olha como ela ficou bem fofa. E é um outro modelo de base que nós fizemos, tá? Agora nós vamos trabalhar os pontos baixíssimos, os pontos baixos na primeira carreira e em seguida a gente vai começar a trabalhar os pontos baixos centrados, tá? Sugiro que você faça em uma superfície plana. Eu vou fazer aqui em cima para você conseguir visualizar melhor. Pode começar em qualquer lugar que você quiser. Eu vou começar aqui nessa lateral, ó, pegando apenas o ponto baixíssimo que nós acabamos de fazer. Laça o fio, ó, o fio novinho, traz pra frente, tá? Deixa aqui uma pontinha pra gente fazer o acabamento dela. Em seguida, faz aqui, ó, uma corrente de subida, que já é o nosso primeiro ponto, tá? Agora, essa pontinha aqui, ó, pra gente fazer o acabamento dela, eu vou vir com uma agulha menor, que é a agulha de suporte, vou vir aqui, ó, pegando a alcinha de dentro do meu ponto baixíssimo e vou entrelaçando essa pontinha pra já fazer o acabamento e a gente já crochetar por cima dela e não soltar o meu trabalho. Passa por dentro aí de 3, 4 pontinhos, já tá o suficiente, tá? Aqui eu só vou refazer para ficar bem certinho. Agora nós vamos trabalhar pegando apenas os pontos baixíssimos, ó. Traz pra frente, a agulha bem retinha, laça e fecha. Próximo ponto baixíssimo, traz pra frente e fecha, tá?
Essa primeira carreira, ela é feita de pontos baixos, e o ponto baixo centrado, ele só começa a acontecer a partir da segunda carreira, tá? Então, ó, vai pegando aqui os pontos e vai fazendo pontos baixos. Você vai observar que essa lateral vai ficar assim, ó, com essa correntinha deitada, que dá todo o charme, dá um detalhe na peça, tá? Eu gosto de fazer esse detalhe, que é o ponto baixíssimo que nós fizemos aqui, ó, porque ele, além de dar esse charme na peça, ele faz com que a minha peça fique mais estruturada. Então, você vai fazer aqui, ó, em uma superfície plana e vai pegar apenas os pontos baixíssimos, tá? Ó, um ponto para cada, sem aumentos. A partir de agora, você não faz aumentos, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira, chegando aqui no final eu volto pra gente fazer o fechamento e já ir para a próxima carreira. Cheguei aqui já no final da minha carreira e antes de ir para a próxima eu sempre ajeito os meus pontos para que a minha parede suba bem retinha, bem estruturada, tá? Agora nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos centrados, então vamos lá. Dei a altura, primeira correntinha da horizontal entre os pontos, ó, pegando apenas a correntinha da horizontal, laço o fio e leva lá para trás. Abaixo dessa barriguinha que se formou aqui, ó, você vai introduzir a agulha no centro do primeiro ponto. Então, introduz a agulha no centro do primeiro ponto, sempre observando se você saiu entre a primeira perninha da horizontal, da vertical, de um lado e do outro, e abaixo da barriguinha aqui da horizontal. Ajusta o fio que vem do rolo, ó, deixa bem justinho, o suficiente para introduzir a agulha que você está trabalhando, laça o fio e traz para frente. Fiquei com uma argolinha aqui na frente e a outra argolinha aqui atrás. Ó, introduz a argolinha de trás na agulha e observe que a minha agulha aqui tá bem retinha, tá? Laça o fio e traz para frente. Comecei aqui fazendo o ponto baixo centrado. No centro do ponto, eu vou introduzir a agulha lá, sempre observando a perninha da vertical de um lado, do outro e a barriguinha da horizontal. Traz o fio para frente, dei a altura, olha a minha agulha tá bem retinha. Laça e fecha, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar pontos baixos centrados por toda a carreira e por quantas carreiras você quiser. E, ó, sempre dando a mesma altura, obviamente fazendo em uma superfície plana, tá? Para ficar mais fácil para você e para a parede subir bem retinha, que é porque eu preciso te mostrar. Então, você vai sempre fazendo esse procedimento, ó. Introduz no centro do ponto, traz para frente, observe que minha agulha tá bem retinha, laça e fecha, tá? Eu vou fazer essa carreira toda, volto para fazer o fechamento aqui com você novamente. Já estou aqui no final da minha carreira, ó, e do jeito que eu finalizei, eu vim aqui para mostrar para você. Parece que tá abrindo, mas é só eu ajeitar os meus pontos, olha, que a parede do meu cesto começa a ficar retinha de novo. Então, é só você ir ajeitando a cada carreira que você fizer, tá? Vamos lá pro fechamento. Puxa aqui para você não perder a argolinha. Ó, primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha de fora para dentro entre os pontos, laça a argolinha e leva lá para trás, tá? Primeiro ponto aqui, ó, onde se formou a barriguinha, tá vendo? Você vai introduzir a agulha no centro do ponto, sempre observando esse detalhe. Ajusta o fio que vem do rolo, laça o fio e traz para frente, ficando com a argolinha na frente e a outra aqui atrás. Passa de trás aqui dentro da agulha. Ó, observe que a minha agulha tá bem retinha. Aqui eu preciso ajustar só a minha argolinha da frente. Laça e fecha, tá? E aí aqui eu vou dando continuidade, ó, fazendo pontos baixos centrados por toda a minha carreira. Um ponto baixo centrado para cada ponto, tá? E assim eu vou dar continuidade. Aqui eu pretendo fazer umas 6 carreiras, 7 carreiras por aí, vou ver. Porque como eu estou trabalhando com fio de malha residual, esse fio meu aqui, ele tá dando muita oscilação, ele tá ficando fino. Aí tem hora que ele já fica grosso, então eu preciso ter bastante atenção para trabalhar com ele, tá? E essa quantidade de carreiras que eu vou fazer aqui, pode ser que você faça mais ou menos carreiras e chegue na mesma altura que eu vou chegar aqui. Que inclusive eu vou passar para você o tamanho da minha base,
que eu não mostrei. Eu vou pegar minha fita métrica e já vou mostrar pra você o tamanho da base aqui, tá? Vou medir aqui usando o fundo da minha base, ó. Minha base ficou com aproximadamente 13 centímetros, tá? E agora aqui eu vou fazer as carreiras e chegando no final eu volto pra mostrar pra você o resultado. Aqui é livre, tá? Você pode fazer quantas carreiras você quiser. Eu vou ir fazendo aqui, vou ver o tamanho que eu quero. Chegando no final eu volto pra gente fazer o acabamento da nossa carreira, tá? Pra fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Então, bora lá continuar crochetando aqui as nossas carreiras. Lembrando que os fechamentos serão sempre do mesmo jeito. Fiz aqui, ó, um total de 7 carreiras, tá? Ficou com, deixa eu mostrar aqui a altura do meu cesto, com 9 centímetros, tá? Lembrando que você pode fazer quantas carreiras você quiser, desde que o fechamento fique sempre do mesmo jeito, para que o fechamento fique bem bonito aqui dentro, tá? Agora nós vamos fazer a parte do acabamento, que é o ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer o ponto baixíssimo porque, olha, o meu cesto ele tá bem durinho, bem estruturado. Quando eu faço o ponto baixíssimo, ele vai ficar mais durinho ainda e mais estruturado, tá? Então é opcional. Eu venho aqui, ó, primeira correntinha da horizontal, ó, introduz a agulha, laço o fio e leva lá pra trás, tá? Abaixo dessa barriguinha que se formou, aqui eu fiz uma diminuição, porque eu acho que o meu cesto começou a abrir, então eu fiz uma diminuição, tá? Abaixo dessa barriguinha que se formou aqui, ó, eu vou introduzir a agulha e levar essa argolinha aqui pra dentro. Ajusto o fio que vem do rolo, ó, pra ele ficar bem justinho. Laça o fio e traz aqui pra frente. E agora o ponto baixíssimo é do jeito que nós fizemos aqui, ó. Um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base, ó. Bem fácil de fazer. Introduz, laça o fio, traz pra frente. Essa argolinha passa por dentro dessa. Introduz, laça o fio, traz pra frente. Essa argolinha passa por dentro dessa, tá? Vai fazendo todo esse processo aqui, ó, por todo o cesto, tá? Lembrando que não pode ficar nem apertado demais e nem largo demais. Tem que ficar assim, ó, justinho, tá? Para que os pontos fiquem bem bonitos. Se ficar muito apertado, o seu cesto vai fechar a boca. E se ficar muito largo, os pontos vão ficar bem estranhos aqui na lateral. Então, tem que deixar aqui, ó, bem justinho. Eu vou fazer por toda a minha carreira e volto pra gente fazer a finalização aqui e já começar a fazer aqui o nosso detalhe do cacto. Já tô aqui, ó, no meu último pontinho. E aí, eu vou cortar o fio pra gente fazer um acabamento bem visível e bem bonito. Corta o fio, não precisa de ser um pedaço muito grande. Traz pra frente. Vem aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Pega apenas ele, ó, apenas o ponto baixíssimo. Laça o fio e leva lá pra trás, tá? Vem aqui, ó, no nosso último ponto baixíssimo, que nós fizemos com a agulha. Introduz a agulha aqui, ó, de dentro do cesto para fora, de forma que saia aqui, ó, exatamente onde o fio tá saindo. Aqui eu introduzi a agulha errada, então eu preciso de ajeitar. Tá vendo? Agora tá certinho, ó, tá onde o meu fio tá saindo. Laça o fio e traz aqui para dentro, ó. Pronto. Fizemos aqui, ó, um fechamento invisível, um fechamento bem bonito pro nosso cesto. Agora é só passar aqui por dentro de 1 ou 2 pontinhos e dar um pinguinho de cola. Agora a gente já vai pro próximo passo, que é o acabamento, para fazer aqui, ó, o nosso detalhezinho do cacto. E olha como ficou lindo o meu cestinho, ele ficou bem durinho, olha, bem estruturadinho, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer sempre o ponto baixo centrado. E o ponto baixíssimo aqui para acabar. E ele ficou bem, olha, bem retinho o meu cesto, bem estruturado. Então é só você ter atenção que você consegue fazer um cesto lindo como esse. Então bora pro próximo passo. Eu fiz esse lado aqui e depois que eu percebi que não gravou. Mas você vai fazer do mesmo jeito que eu vou te ensinar aqui agora, tá?
Esse lado aqui eu fiz com 12 correntinhas. Esse outro que eu vou colocar aqui do lado de cá, eu vou fazer menor. Então, eu vou fazer com aproximadamente 7 correntinhas. Mas você pode fazer do tamanho que quiser e claro que esse tamanho vai variar de acordo com o tamanho do seu cesto, tá? Deixa aqui um pedacinho para você tá amarrando aqui dentro do seu cesto e faz aí a quantidade de correntinhas que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer umas 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. Vou voltar fazendo aqui, deixa eu ver, na verdade vou fazer 8 correntinhas. Vou voltar fazendo pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó. Não precisa apertar muito, tá? Pode deixar bem suave, bem tranquilo para não criar buracos aqui no pé do seu ponto. Ó. Deixa eu fazer aqui o meu último ponto. Só puxar aqui que ele aperta de novo, tá? Em seguida, a gente vai fazer pontos baixíssimos. E esse ponto baixíssimo a gente vai fazer por toda a nossa peça aqui, inclusive na parte de baixo aqui do ponto. Então, deixa aqui de lado essa pontinha. Aqui já, ó, no primeiro pontinho, você vai introduzir laço fio trás pra frente e passa por dentro dessa argolinha. Fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, dando a volta mesmo no trabalho, para ele ficar bem estruturadinho. Ó, aqui no meu último pontinho. Agora, ficou aqui o primeiro ponto, tá vendo? Você já vem direto para esse outro aqui, ó. Então, aqui, ó, na cabeça do ponto, você já pega fazendo um ponto baixíssimo. E aí, dá a volta, ó. Entre os pontos, você vai fazendo aqui um ponto baixo, ponto baixíssimo. Deixa eu soltar aqui um pouco do meu fio para finalizar. Ó. Fiz aqui, até aqui no meu primeiro de novo. Corta o fio. Puxa. E ó, já ficou aqui o meu bracinho do cacto, tá vendo? Só que esse eu vou colocar do lado de cá. Eu vou curvar ele aqui ao lado contrário. Pronto. Fiquei aqui com um na frente, um fio na frente e outro atrás. Vou ver aqui certinho onde eu vou colocar e você vê aí aonde você vai querer colocar. Vou colocar mais pra cima. Vou introduzir aqui, ó, entre os pontos, um de um lado. Ó, e o outro aqui na frente. Então, aqui no pontinho da frente, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Traz o fio. E aí, aqui é só você ajeitar direitinho que ele fica. E amarra. Quando você amarra, ele fica mais certinho. Dá aqui um nozinho bem firme antes de ter certeza, até mesmo para você entender aqui o lugar que você quer colocar. E ele vai ficar aqui, ó, no cestinho cacto desse jeito. Tá vendo? Ficou bem fofinho. Eu acho que o meu, esse daqui, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra frente. Então, aí, o que que eu faço? Eu desmancho. Vou até seguir na mesma altura. Só vou trazer ele um pouquinho pra frente. Mas aqui não tem segredo. Aqui fica questão de gosto. Ó. E aí, você coloca onde você achar melhor. Ó. Traz pra frente e dá um nozinho.
Aí, agora sim ficou do jeitinho que eu queria. Tá vendo? Vou ajeitar aqui. Então, ó, esse daqui eu fiz 8 pontos e esse aqui eu fiz 12 pontos. Mas você pode fazer a quantidade de pontos que você quiser, tá? Agora aqui é só você dar um nozinho bem firme, tá? Passa por dentro de 1 a 2 pontinhos, corta o fio e dá um pinguinho de cola. Faz isso nos dois lados do fio, para ele ficar bem firme. E está pronto o nosso cestinho cacto. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal para você ser notificado de todas as peças que eu trago aqui para você, de todo o conteúdo de crochê que eu trago aqui para você, tá? E claro, se fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, @crochetando_com_a_Bia. Eu adoro ver as peças que vocês fazem e eu sempre estou compartilhando lá. Então, é só me marcar lá para eu ver. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Ah, lembrando, se você quer aprender mais sobre o crochê moderno, nós temos o nosso curso básico de crochê. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar para você ver as peças que você vai aprender. Então, ó, bora crochetar muito, hein? Um beijo, até o nosso próximo vídeo.